Olá, eu sou a pastora Priscila Ângelo e mais uma vez venho falar com vocês, pais, sobre os princípios de Deus na vida da criança. E hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre o princípio do autogoverno. E para iniciar sobre esse princípio, eu gostaria de ler o versículo que está em Provérbios 25:28, que diz assim: Como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, quando nós falamos do princípio de autogoverno, nós estamos falando de como ensinar esse domínio, esse controle às crianças. Hoje nós vemos muitas crianças perdidas, sem orientação, sem limites e sem orientação de Deus, sem orientação da palavra do Senhor, de como controlar o seu espírito, como controlar a raiva. E uma das coisas que nós podemos ensinar às crianças é que Jesus, ele esteve em carne e não pecou. Então Jesus sentiu raiva em alguns momentos, é relatado na palavra que Jesus sentiu raiva, ele se indignou muitas vezes com muitas coisas que ele viu, ele ficou triste, ele chorou, mas mesmo assim ele soube controlar o seu espírito, ele soube controlar as suas atitudes para que a glória fosse para o Senhor Deus. Ele estava aqui para glorificar o Senhor Deus. Então, nós temos que ensinar as crianças que em cada atitude nossa nós glorificamos a Deus ou não glorificamos ao Senhor. Nós precisamos colocar, papai, mamãe, que nós temos que agir como o Senhor Jesus nos ensina a agir, para que os nossos atos digam de quem nós somos. Nós somos de Cristo, nós aceitamos a Jesus, Jesus Cristo mora dentro do nosso coração. Então, como nós vamos agir, como nós vamos tomar atitudes, como nós vamos responder, né? As crianças, elas não têm parâmetros de como devem responder aos adultos, e esses parâmetros eles têm que ser colocados por nós, né? Então, o papai, a mamãe, né, o professor, o mestre, ele tem que dizer: comigo não deve, você não pode falar assim. Nós temos que colocar limites, porque as crianças, elas não têm isso naturalmente. A criança, ela não é autônoma ainda. A criança, ela vai aprendendo a ter autonomia. E nesse processo, nós temos que ensiná-la através dos limites. Nós temos que dizer claramente: isso pode, isso não pode. Assim você deve proceder, assim você não deve proceder. Por quê? Porque nós estamos formando crianças para viver em sociedade, viver junto, em comunhão com as pessoas, viver em família, viver em harmonia. Então não é certo que nós deixemos a criança a si mesma, né, controlando a si mesma, porque ela não tem ainda alguns elementos para isso. Então, papai, mamãe, precisamos realmente colocar, né, como a palavra diz, como uma cidade que não tem muros, né? Como é difícil nós lidarmos com pessoas que realmente não controlam o seu espírito, estão sempre nervosas, agitadas, querendo falar a todo custo, e nós temos que ensinar que controlar o seu espírito é um princípio de Deus, né? Que ter autogoverno, que saber perguntar ao Espírito Santo que atitudes tomar, né? Na hora que nós somos provados, na hora que nós somos testados, na hora que nós precisamos tomar, pensar rápido o que sai da nossa boca, o que sai, né, das nossas atitudes, o que nós ficamos com raiva, nós temos explosões de ira. Então, nós temos que ensiná-los dentro da palavra que nós temos limites, que nós temos muros sim, que nós somos protegidos pelo Senhor. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é se autogovernar. E definindo, né, como o que é o autogoverno é a obra do Espírito Santo dentro de nós.
Então, para uma pessoa dizer que ela se autogoverna, que ela segue esse princípio de Deus, ela está dizendo que o Espírito Santo guia sua vida, que o Espírito Santo fala com ela e ela age de acordo com as ações que o Espírito Santo indica para ela. Então nós temos que ensinar a criança, falar com eles. Quando você não souber o que fazer, você precisa falar com o Espírito Santo. Nós temos que dar essa lição e muito mais, nós temos que dar o exemplo para as crianças. Nós temos que dizer: eu estava numa situação difícil, eu estava procurando respostas e eu fui buscar a Deus, busquei e o Espírito Santo me disse o que fazer. Quando uma criança cresce ouvindo isso do seu pai, da sua mãe, ela tem a certeza de quem é o socorro nas aflições. Ela sabe a quem recorrer. Então nós temos que ensiná-la. Em Provérbios 29:11, diz assim: o tolo mostra sua raiva, mas quem é sensato se cala e se domina. Essa é uma verdade que nós temos que implantar na vida da criança. Você vai agir como tolo? Você vai continuar agindo assim? O Senhor Jesus não se agrada de pessoas que agem com tolices. Então nós temos que dizer para a criança repetidamente, porque nós vivenciamos essas situações muitas vezes no mesmo dia e nós não podemos nos cansar de ensinar, de dizer: filho, filha, eu não quero que você seja visto como tolo, mas como sensato, como uma pessoa que realmente obedece a palavra do Senhor, que realmente ama o Senhor. E colocar para a criança que não é apenas dizer eu amo o Senhor, mas realmente mostrar. Porque as pessoas que têm o amor de Deus dentro do seu coração, que receberam o perdão do Senhor pelos seus pecados, que receberam a misericórdia de Deus, não tem como ser tolo e insensato. Porque o amor de Cristo, ele nos constrange. Nós recebemos tanto dele, então o amor dele nos constrange a sermos como ele. Então nós temos que ensinar a cada dia, a cada hora do dia, que nós precisamos mostrar a glória de Deus através das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações. Isso é muito difícil, às vezes é árduo de ensinar, mas nós não podemos deixar de ensinar. Amém? E para falar só mais um pouquinho sobre autogoverno, nós temos que deixar muito claro para cada criança dentro do lar: quem é o Senhor do seu lar? Quem governa o seu lar? Quando nós temos atitudes de oração, atitudes de leitura da palavra dentro de casa, quando nós nos tratamos com amor dentro de casa, quando nós conseguimos exercer a misericórdia com o pai, entre o pai, a mãe e os filhos, então nós estamos dando exemplos de quem é o Senhor do lar. Papai e mamãe, antes de qualquer ensinamento para o seu filho, você precisa orar ao Senhor, você precisa colocar a sua vida no altar de Deus e colocar o senhorio desta casa, o senhorio desse lar nas mãos do Senhor Jesus, dizendo: Jesus, nós temos esse lar, nós temos essa família, nós temos essa casa, nós temos esses filhos, porque foi o Senhor que nos deu. Nós te damos graças e nós te entronizamos nessa casa. E tirar as outras coisas que muitas vezes ocupam o lugar do Senhor dentro de casa. E colocar realmente os princípios de Deus para funcionar dentro de casa. Queridos, essa palavra, ela faz o efeito. A palavra de Deus nunca voltará vazia. Cada semente que é plantada no coração de uma criança, a semente da palavra do Senhor, ela vai frutificar, mas os pais precisam ter a responsabilidade de sempre colocar o Senhor como o Senhor do lar. No lar precisa ter meditação da palavra, no lar precisa ter adoração ao Senhor,
porque sem adoração nós não entendemos quem nós somos e quem o Senhor é. Como que nós podemos ensinar que o Senhor reina, que o Senhor governa, que o Senhor é soberano, que o Senhor está acima de todas as coisas, se nós não temos atitudes de adoração dentro de casa? Nós precisamos mostrar com exemplos que nós nos rendemos ao Senhor. Uma das coisas que mais me marcou na minha vida da infância era que sempre a minha mãe me colocava junto com ela: vamos lá, filha, vamos orar. Vamos pro quarto e a gente vai orar. A gente tinha um tempinho livre, ela me chamava: vamos orar, vamos buscar o Espírito Santo. Queridos, isso me marcou de uma forma tão profunda, porque eu via que a vida da minha mãe, a vida em família, não era tão fácil como nós crianças gostaríamos que fosse, mas eu via a minha mãe se rendendo aos pés do Senhor e clamando por poder, e clamando por graça, e clamando por misericórdia, e clamando pelas bênçãos do Senhor, e eu podia ver diariamente os milagres que o Senhor fazia na minha vida, que fazia na vida da minha família, a multiplicação que havia ali, que eram coisas inexplicáveis para mim. Mas dentro do meu coração, impresso na minha mente, eu tinha uma mãe que orava. Eu tinha uma mãe que se rendia aos pés do Senhor. Eu tinha um pai que sempre falava: vamos cantar para o Senhor com alegria, porque o Senhor é bom. E era muito fácil. Nós não sabemos cantar como cantores, mas era uma alegria tão grande para ele quando: ai filha, começa aquela música que eu gosto, começa a cantar aquele hino que eu gosto, e nós cantávamos ao Senhor. Então, o senhorio de Jesus era estabelecido ali, dentro de casa, na busca do Senhor, no louvor ao Senhor, na adoração ao Senhor. Querido papai, querida mamãe, vá mais além. Leve os seus filhos para o trono do Senhor. Leve os seus filhos para entender o que é a glória de Deus. Que nós somos muito pequenos diante do poder e da glória de Deus. E que ali, dentro da adoração, ali se rendendo ao Senhor e dizendo: Senhor, o Senhor é soberano. É ali que as respostas vêm. Nós precisamos ensinar as crianças que há socorro, que há misericórdia, que há poder de Deus, que nós não estamos neste mundo simplesmente vivendo, mas nós estamos aqui para viver o melhor que o Senhor tem para nós, viver a glória do Senhor na nossa vida, viver uma vida abundante que Ele já planejou para nós. E dentro de cada família o Senhor tem um propósito, o Senhor tem sonhos, o Senhor tem vida abundante, o Senhor tem cenários que Ele constrói, Ele tem pessoas que Ele coloca junto, para que a glória do Senhor se manifeste, para que milagres sejam vistos, para que a adoração perfeita flua dentro do lar. Então, queridos, em nome de Jesus, antes de qualquer coisa, a prioridade é buscar ao Senhor, buscar a sabedoria do Senhor, buscar a glória do Senhor, abrandar o nosso coração. É muito fácil quando nós nos quebrantamos diante do Senhor. Quando nós nos quebrantamos e sabemos que nós não somos nada diante dele e que nós precisamos dele, é aí que nós entendemos que nós podemos todas as coisas nele. E é aí que nós ensinamos para as crianças que é possível ter domínio sobre nós, é possível ter o governo do Espírito Santo sobre nós e ter uma vida que o Senhor planejou para nós. Amém? Queridos, nós falamos um pouquinho sobre o autogoverno, que é um princípio de Deus na vida das crianças. E no próximo nós vamos falar de outros princípios, amém? Eu abençoo vocês, eu oro para que o Espírito Santo esteja tocando a vida de vocês, para que vocês queiram essa vida de comunhão, essa vida de amizade com o Espírito Santo, para que Ele governe a sua vida, para que Ele governe o seu lar e para que Ele governe a vida dos seus filhos e os leve a viver o melhor de Deus nessa terra. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Até o próximo. E eu quero te incentivar, curta, comente e compartilhe essa palavra.
eu quero que você te convidar a entrar no canal Peniel Alfa. Lá tem todos os conteúdos do Ministério Peniel, da Igreja Peniel. Lá nós temos os nossos cultos. Então esteja entrando, compartilhando e levando esta bênção, né, deste ministério para a vida de outras pessoas. Amém?